Olá pessoal, aqui é Dr. Ricardo Tavares do canal Super Doutor e hoje o assunto é escarlatina. Você sabe que doença é essa? O que é que provoca escarlatina? Quais são os sintomas? Como tratar? Quais são as complicações da escarlatina? Então vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho. Aí você toda semana vai estar recebendo notícias, novidades sobre saúde e medicina. Tá joia? Então vamos lá falar sobre o que é escarlatina. Bom, a escarlatina é uma doença infecto-contagiosa provocada por uma bactéria chamada Streptococcus. Então essa bactéria libera toxinas que vão provocar os sintomas dessa doença, chamada escarlatina. E por que tem esse nome escarlatina? Porque dentro dos sintomas que aparecem na doença, a pessoa fica com a pele com manchas vermelhas. É um vermelho escarlate, por isso que tem esse nome escarlatina. E como é que começa então, doutor Ricardo, essa doença escarlatina? Bom, uma pessoa que tenha o Streptococcus, que geralmente infecciona a garganta, ela vai ter uma faringite streptocócica, causando febre alta, geralmente no primeiro e segundo dia, febre muito alta. Depois desse período de 1 a 2 dias, pode aparecer o que a gente chama de exantema, que é aquele famoso vermelhinho que fica no corpo. Então a gente vê a criança, tá certo? Com o exantema. Qual a idade que geralmente aparece mais a escarlatina? Então a gente sabe que a idade escolar, ou seja, de 5 a 15 anos, então crianças e adolescentes, são aquele grupo, aquela faixa etária que mais aparece os casos de escarlatina. Qual o período do ano que aparece mais? Geralmente é na primavera. E estamos agora na primavera. Então é uma doença muito frequente de aparecer nesse período. Quais seriam então os sintomas da escarlatina para você ficar sabendo? Uma vez que a gente sabe que tem muita criança, muito adolescente que tem febre, dor de garganta e nem sempre vai ser escarlatina, tá? Pode ser uma faringite viral ou de outras causas. Então vamos lá. Primeiro que a gente está falando é a febre, como a gente já disse aqui, é uma febre alta. Então depois de 2 dias vai aparecer o exantema, vai ficar com a pele toda vermelhinha. E como é que a gente pode diferenciar de outras doenças? Tem alguns sinais característicos da escarlatina. Então temos como um dos primeiros sinais o sinal de Filatov. Esse sinal de Filatov, a criança ou adolescente vai ficar com o rosto vermelho e aqui, essa região ao redor da boca, que a gente chama de região perioral, vai ficar bem esbranquiçada. Então isso é uma característica bem marcante quando a gente vai examinar um paciente que esteja com escarlatina. Outro sinal característico é o chamado sinal de Pastia, que é linhas vermelhas nas dobras, seja da virilha ou seja aqui, na dobra do cotovelo. Também uma coisa bem característica. Quer ver? Outro sinal característico é o que chama de língua em framboesa. Fica a língua bem avermelhada. Então, isso é uma característica da escarlatina. Então, a gente já viu aqui que ela pode ter esse sinal de Filatov, de Pastia, a língua avermelhada, que é a língua em framboesa, e depois de 7 dias, ela começa a descamar a pele. Porque logo no começo do exantema, da pele vermelha, fica com a pele vermelha em lixa e começa principalmente as manchas a aparecer pelo tronco, pescoço, depois vai para a cabeça e para os membros. Só que aí ela vai poupar, aliás, as palmas das mãos e dos pés, diferentemente de outras doenças. Por exemplo, a síndrome mão-pé-boca, que geralmente aparece manchinha nas mãos, na boquinha. No caso da escarlatina, não. Ela vai palpar essas regiões. Então, a criança vai evoluindo com esses sinais dessas manchas e depois de mais ou menos 7 dias, ela começa a descamar. E fica uma coisa interessante, que ela começa a descamar aqui nas mãos e descama aqui nas polpas digitais. Fica parecendo uma luva. Então, por isso que a gente chama de descamação em luva. Fora esses sintomas, a criança pode apresentar dor abdominal, inchaço aqui nos gânglios do pescoço, que são os linfonodos. A criança pode apresentar mal-estar, náusea, vômito. Então, tudo isso são características de escarlatina. E uma vez diagnosticado a escarlatina, qual seria o tratamento?
O tratamento é a base de antibiótico. A gente faz o tratamento com o uso de penicilina. A penicilina mais famosa, que todo mundo conhece, é a temida bezetacil. Dói bastante, a gente sabe. Mas existem outras alternativas. A gente pode fazer a penicilina oral. Aquelas pessoas que são alérgicas, você me pergunta, doutor, mas eu sou alérgico à penicilina. Como é que eu faço o tratamento de escarlatina para meu filho ou para o meu adolescente? Bom, aí a gente pode utilizar, por exemplo, a eritromicina ou azitromicina, que são outras medicações que podem ser usadas em pessoas que têm alergia à penicilina. E qual a importância de fazer o tratamento de forma correta? Então, quando a gente passa o tratamento, são 10 dias de tratamento com a penicilina. E isso é muito importante. E por que isso é muito importante? Porque a escarlatina, uma vez diagnosticada, ela vai dar febre, vai dar dor de garganta e a gente vai fazer o tratamento. Só que se não fizer o tratamento da forma correta, pode apresentar complicações futuras, complicações depois que a criança ou adolescente já fica bom, que não está apresentando mais nada. E esse tipo de complicação é provocado pela toxina que o Streptococcus liberou. Dentro dessas complicações que o Streptococcus pode apresentar, tem a temida febre reumática, ou seja, é uma lesão cardíaca na válvula mitral, onde a criança pode apresentar sopro, ou então uma outra doença chamada GNDA, que é a glomerulonefrite difusa aguda, que é uma doença que ataca os rins e vai fazer com que a pessoa não faça xixi, aumenta a pressão arterial e começa a ficar inchada. Tudo isso, gente, por conta dessa infecção do Streptococcus. Mas tem outras complicações também. Por conta do Streptococcus, ela pode apresentar complicação como sinusite, otite e até pneumonia. Então, olha, fica a dica de tratar bem direitinho. Primeiro, o diagnóstico, mas não é você que vai fazer o diagnóstico. Então, atenção. Criança ou adolescente com febre, com dor na garganta, tem que levar para o pediatra. Para quê? Para que se examine direitinho. Ele identificando esses sinais e sintomas que a gente falou, tem que fazer o tratamento da forma correta. Nem sempre é necessário solicitar exame de sangue para confirmar. Como falei, tendo esses sinais característicos, a gente já confirma o diagnóstico da escarlatina e já vai fazer o tratamento. Tratamento bem adequado para evitar essas complicações. Tá joia, pessoal? Gostou do vídeo? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, recebe novidade toda semana, curte aí, dá um joinha para incentivar o crescimento do canal. É um prazer mais uma vez aqui estar com vocês, explicando tudo sobre saúde para a gente ficar sempre bem informado, tá joia? Dr. Ricardo, canal Sobre o Doutor, grande abraço mais uma vez, beijo a todos, até a próxima!